Você sabia que Corinthians e Palmeiras têm hoje a mesma folha salarial? Mais do que isso, quando o assunto é investimento em contratação de reforços, números bem parecidos. Quero usar esse vídeo para apresentar todos esses detalhes e mostrar uma comparação bastante ruim para o torcedor corintiano. Começamos olhando a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Hoje o Verdão é o vice-líder, 56 pontos conquistados. O Corinthians, além de brigar contra o rebaixamento, hoje no Z4, na antepenúltima colocação, aparece com a metade dos pontos do rival, 28. Você multiplica os 28 por 2 para chegar ao mesmo número de pontos do Palmeiras. Se essa diferença se mantiver ao final da próxima rodada, nesse final de semana, o Palmeiras garantirá pelo 7º ano consecutivo uma classificação melhor do que o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Não para aí. O Palmeiras emplacou 6 vitórias consecutivas nas últimas 6 rodadas do Campeonato Brasileiro. Você sabe quantas vitórias o Corinthians tem desde o início da competição? São 6 vitórias em 28 rodadas. E o que mais chama a atenção é que todos esses números contrastam com os investimentos. Hoje, Palmeiras e Corinthians têm folhas salariais de 26 milhões de reais por mês, no mesmo patamar do Botafogo, que é o líder da competição. Quem parece completamente fora da realidade é o Corinthians, que investe tanto quanto o primeiro e o segundo colocados, mas hoje ocupa a vaga na zona do rebaixamento. Só o Flamengo gasta mais do que eles, com uma folha salarial de 35 milhões de reais mensais. Bora olhar agora sobre o quanto foi investido na contratação de atletas. O Palmeiras fez contratações mais caras e gastou 193 milhões de reais. Já o Corinthians aparece com um investimento na temporada de 167 milhões de reais, mas aí vale uma observação importante. Vários dos atletas que o Corinthians contratou chegaram, entre aspas, de graça. Eles não estavam vinculados a nenhum clube e o Corinthians não precisou gastar com direitos econômicos, mas investiu bastante pesado com luvas, só para citar um exemplo claro do Memphis Depay, atleta que pode ganhar até 4 milhões de reais por mês. Se todas as metas de bônus e marketing forem batidas, ele chegou, na teoria, a custo zero pro Corinthians. Para completar, comparação ainda mais importante, para a gente entender um pouquinho do momento dos clubes, não só nessa temporada, mas nos últimos anos. Desde que Abel Ferreira chegou ao Palmeiras, em outubro de 2020, o Verdão já faturou 11 títulos. Já o Corinthians não consegue dar uma volta olímpica desde 2019, quando venceu o Campeonato Paulista pela última vez, ainda sob o comando do técnico Fábio Carille. Por trás de tudo isso, há uma enorme capacidade para gastar bem, de forma assertiva, do Palmeiras, enquanto o Corinthians coleciona uma série de problemas, quase todos relacionados a investimento. Como não lembrar, por exemplo, de Matias Rojas, que havia sido comprado na metade do ano passado e 6 meses depois já tinha 5 milhões de reais de pendências para receber. O novo presidente do Corinthians, o Augusto Melo, optou por fazer um acordo com ele, prometendo que quitaria todas as dívidas. Caso contrário, se atrasasse qualquer uma das parcelas, ele poderia ir à justiça requerendo tudo o que teria a receber, passado e para o futuro, até o fim do contrato, que só venceria em 2027. Na primeira parcela, o Augusto Melo atrasou o pagamento, e isso se transformou num grande problema, numa dívida de 40 milhões de reais. A FIFA já deu ganho de causa ao jogador paraguaio, que teve uma passagem super rápida e vai embolsar, num futuro não tão distante, 40 milhões de reais. O que falar então sobre patrocínios? Quarta casa de apostas com problemas no Corinthians em pouco tempo. O Timão teve casos mais graves com o VaideBet e Esportes da Sorte. Duas empresas, inclusive, têm sido investigadas pela polícia. O caso mais recente da Esportes da Sorte parece até o mais complicado de todos. Isso porque o Corinthians havia assinado um contrato longo com a atual parceira, vínculo de 3 temporadas, que garantiria mais de 300 milhões de reais. É com parte dessa grana, 57 milhões de reais, que estavam separados no contrato, que o Corinthians havia se programado para pagar a maior parte dos vencimentos do Memphis Depay. O holandês chega para ganhar 70 milhões em 2 anos, 57 milhões garantidos pela patrocinadora. Pois bem, a Esportes da Sorte não conseguiu, pelo menos até esse momento, se adequar às normativas, às regras criadas pelo governo federal e corre o risco de, a partir de 11 de outubro, não ter mais seu site à disposição na internet. As pessoas não vão poder mais apostar na Esportes da Sorte. A consequência, o contrato entre Corinthians e Esportes da Sorte pode ser rescindido apenas alguns meses depois de ter sido assinado, causando um enorme prejuízo ao Timão. Ainda que o Corinthians bata na tecla de que há uma cláusula contratual prevendo uma multa de 100 milhões de reais
Dá para imaginar que a Esportes da Sorte fará essa quitação? E como o Corinthians fica tendo de buscar mais uma patrocinadora na reta final da temporada e com todo esse orçamento para gastar em relação a Memphis Depay? Por sua vez, o Palmeiras vive uma estabilidade financeira e também de clube. Quase não se escuta falar sobre crise, as notícias não vazam no Palmeiras, tudo muito blindado, tudo muito resguardado. Por mais que a Leila Pereira tenha cometido equívocos e seja acusada de gastar pouco, é um Palmeiras que consegue, na medida do possível, ser competitivo, mesmo com menor capacidade de investimento e de arrecadação do que o Flamengo, só para citar um caso específico. O Flamengo vai emplacar em 2024 a sua quarta temporada arrecadando acima de R$ 1 bilhão. Palmeiras, ao que tudo indica, graças às vendas de atletas, vai pela primeira vez em sua história superar essa marca. Nos outros anos, em média, o Flamengo tem faturado R$ 500 milhões a mais do que o Verdão. Mas se você olhar na comparação por títulos, os times extremamente equilibrados durante esse período. Queria que você usasse o espaço para comentário para dizer o que você pensa a respeito dessa comparação. Tanta diferença para clubes populares, Corinthians com mais torcida, com mais capacidade de arrecadação, mas dentro de campo muito menos competitivo. Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião, só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal também. Abraço, tchau!